Olá para você que pode mais, e hoje no vídeo impressionante nós vamos falar do mapa numerológico do Samuel Klein. Vamos lá? Eu não sei se você conhece o Samuel Klein, mas provavelmente você já comprou alguma coisa na loja dele ou conhece alguém que já comprou, porque ele é o fundador das Casas Bahia. Hoje ele já é falecido, mas ele tem uma história impressionante. Deixa eu só te contar, olha só para você entender. O Samuel Klein, ele nasceu, ele é o terceiro filho de 9 filhos de uma família, né? E são todos judeus. E veja só, ele nasceu na Polônia, numa cidade muito pequena, que tinha 3.000 habitantes, né? E quando ele nasceu, bem no momento lá da Primeira Guerra, onde estava naquelas tensões dos nazistas de invadir e tudo, então ele estava num problema muito grande, né? Ele estava naquela vibração. E ele nasceu, né? Se você pegar o nome dele e converter em números, ele estava naquele momento vibrando pelo número 31, né? O arcano 31. O arcano 31, que é um arcano que pressagia obstáculos, embaraços, atrasos, indecisões, insucesso, né? Se a pessoa não tiver firmeza e perseverança, né? Veja só. E aí, né, ele não tinha nem 10 anos. Com 8 anos ele começou a trabalhar com o tio dele de marceneiro, né? Só que ele já tinha um dom de vender, né? Depois eu vou mostrar os números dele que eu vou trazer para você como que você vai identificar esses números dele e vai observar. Mas ele nasceu com o dom de vendas. Então ele foi tudo sempre ele foi uma pessoa que vendeu muito. Só que aconteceu um fato muito importante na vida dele e difícil em 1939. E ele nessa época ele tinha 16 anos e estava vibrando no arcano 14, que diz que a adaptação às circunstâncias, metamorfose ou mutação, né? Porque veja, 1 mais 4 é igual a 5, o número da mudança. E o que aconteceu? A Polônia foi invadida. E aí os nazistas foram lá e levaram ele para um campo de concentração, né? Como eu falei, ele era um judeu. E aí ele, o pai dele e a família foi todo levado para um campo de concentração. Ele e o pai dele foram separados, né? Ele foi para um lado e a família dele, a mãe dele e os irmãos foram para outro campo de concentração. E ele estava lá num dos piores desses campos de concentração. Ficou lá até 1944. Daí, nesse período aí, que ele ficou lá, né, no campo de concentração, você sabe como foi difícil, né? Imagina, né? Os judeus passaram por grandes dificuldades lá naquele momento. E aí, o que aconteceu? Né? Em 1944, ele foi transferido para Auschwitz, né? Que era aquele campo o pior de todos. Só que quando ele estava sendo transferido, ele conseguiu fugir. Isso mesmo, ele conseguiu fugir dos nazistas. E daí ele contou numa das entrevistas que ele se colocou num matagal lá e ele entrou num campo de trigal e foi lá se escondendo, passou a noite inteira se escondendo. Aí ele encontrou outras pessoas lá que também estavam fugindo e aí ele conseguiu escapar dos nazistas. Veja só. Acabou a guerra, ele reencontrou o pai e mais alguns irmãos. Em 1946 eles foram morar na Alemanha e nessa época a Alemanha era administrada pelos americanos, né? E o que aconteceu? Ele vendia. Então, para sobreviver, ele começou a vender cigarro e vodka, algumas coisas para os alemães, para os americanos, para se virar, né? E aí, o pai dele, em determinado momento, vai para Israel e ele tenta ir para os Estados Unidos. Quando ele tentou ir para os Estados Unidos, ele não conseguiu. Porque ele já estava, nessa época, casado com a Ana, né? Que é a esposa dele, e eles queriam ir morar nos Estados Unidos, que era o sonho de muitas das pessoas, é lógico, né? Até hoje as pessoas querem morar nos Estados Unidos. Ele tentou, né, morar nos Estados Unidos, ele não conseguiu porque já tinha passado a cota lá. Então, o que aconteceu? Ele acaba se mudando para a Bolívia. Só que nesse momento, quando ele mudou para a Bolívia,
a Bolívia estava num momento de problemático em relação à política. Então ele chegou lá no momento de instabilidade. Aí ele pegou e falou, poxa, eu tenho uma tia minha que está no Rio de Janeiro, então eu vou para lá. Pegou e então ele da Bolívia vem para o Brasil. Aí conseguiu se naturalizar, tudo, né? E a partir disso ele acaba vindo para São Caetano do Sul. Então ele acabou indo morar lá no ABC e lá ele vendia produtos de cama, mesa e banho, né? Então ele vendia ali na região do ABC. São Caetano, Santo André, né, naquela região. E se você olhar, né, naquele momento foi autorizado, onde ele foi morar, a criação das empresas, das automobilísticas, né? Então ele pegou e aproveita um momento muito importante, onde as empresas de automóveis começam a estabelecer e com isso vem toda aquela migração para São Paulo. E nesse momento ele consegue criar uma solução muito boa. Por quê? Né? Quando as pessoas vêm lá do Nordeste para São Paulo, elas começam a passar muito frio. E o que ele faz? Ele resolve um problema que, não sei, eu acho que ele foi um gênio na época. Ele começou a vender cobertor. Só que essas pessoas que vinham lá do Nordeste, elas não tinham dinheiro, né? As pessoas não tinham como pagar à vista. O que ele inventa? O carnê. A partir disso, né, ele vai lá, ele já criou um número de vendas, ele começa a vender no carnê e ele abre uma loja. E qual que é o nome que ele coloca? Casas Bahia, que é o número 3. E o número 3 é o número da popularidade. Por que né, esse nome pegou tão bem? Além dele oferecer essa questão de carnê, ele colocou o nome da popularidade. E aí, veja só, né, teve uma entrevista que ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele falou assim, ó, ele diz assim que quanto mais pobres são as pessoas, mais honestas elas são. Por isso que ele vendia cada vez mais no carnê e foi montando todo esse patrimônio. Por quê? Eu não sei, né? Antigamente, né, as pessoas, ou até hoje, muitas pessoas veem assim e falam que a riqueza de uma pessoa pobre é o nome. Porque com o nome ele consegue comprar no crediário. Né? Você pode falar, poxa, mas comprar no crediário é problemático? É nada. Para quem não tem dinheiro, poder comprar algo parcelado é uma maravilha e a pessoa consegue se virar. Então ele consegue ter duas sacadas que eu acho impressionante, né? Por isso que ele está nessa série. Primeiro, de vender cobertor. Segundo, de vender parcelado. E tem mais isso, ele vendia, o público dele eram os pobres. Então veja tanto que esse rapaz, né, o Samuel Klein, judeu, conseguiu trazer. E aí eu te pergunto, você já parou para olhar, né, toda essa história dele? Primeiro, vender no momento de necessidade. Segundo, ter essa expertise de ser um vendedor. Isso é característica de pessoas que são muito inteligentes, que são os judeus. E eles aplicam todos esses conhecimentos da numerologia, conhecimentos de vendas, de posicionamento, e por isso que eles são o povo mais rico desse mundo. Mas agora eu vou mostrar para você aqui alguns detalhes do mapa numerológico dele, para você observar aqui algumas características que ele tem aqui, que ele tinha no nome, né? Porque ele já é falecido. Mas não deixa de ser uma pessoa que veio e construiu um império no Brasil, e aí se perdura, né? Depois venderam a Casa Bahia, depois compraram de novo, então assim, eles são muito poderosos. Mas vamos lá, eu vou mostrar para vocês agora o mapa, para você dar uma olhada aqui, algumas características muito importantes que eu vi aqui no mapa dele, e por que ele teve essas facilidades em vendas e tudo, como que ele se jogou para essa área. Vamos lá? Então vamos lá, vamos falar agora do mapa do Samuel Klein. Ele nasceu no dia 15/11/1923, então dia natalício 15, número psíquico 6, número psíquico é o número das escolhas, né? 1 mais 5 é igual a 6, a motivação é motivação 9, impressão 2, expressão 11, destino é 5 e missão é 7. Agora eu vou mostrar aqui para vocês uns detalhes aqui do número dele, mas eu quero trazer para você a partir da planilha do Números da Personalidade. Vamos lá? Então vamos lá. Olha só, a motivação dele era a motivação do 9.
E o número 9 na motivação quer servir a humanidade, né? A impressão de ser uma pessoa harmoniosa. Já o número da expressão dele é o número da fé, da intuição e do poder. E do número 11 também tem uma questão, né, que é o número do desbravador, que quer ir para fora. Veja só, ele nasceu num país e veio morar aqui no Brasil. O aspecto do número 11, fé, intuição e poder. O arquétipo que representa o número 11 é do gênio. Veja, quem tem o número 11 precisa maximizar a criatividade, ser sonhador, iluminação, e ser mais intuitivo, né? E minimizar a insensibilidade, fanatismo e alienação. Assim a pessoa prospera. O destino dele é o destino da mudança, né? Da versatilidade, que tem um aspecto do investigador. Olha lá, o número de destino 5, ele precisa maximizar, ser uma pessoa que deseja mais mudanças, né, ser mais viajante, né, ser mais versátil, mudar, alterar, transformar. E minimizar a questão de ser a pessoa que compra mais que pode, da instabilidade, do número 5, né? Já a missão 7, missão da introspecção, da perfeição e da espiritualidade. Veja só que ele tem missão e a expressão e motivação, tudo mais ligado à espiritualidade. Provavelmente ele era uma pessoa muito ligada à espiritualidade. Agora eu quero mostrar para vocês a partir do normal. Vamos voltar lá agora no arquivo dele aqui, ó. Então, lá, a motivação, ó, 9, deseja entendimento universal, distância das raízes e detalhes, cultura geral, ter coisas belas, né? Vida pessoal secundária em relação às outras pessoas, fama, sucesso, né? Talento para suprir essas fantasias. A impressão 2, a impressão de uma pessoa mais sensível, gentil, compreensiva, a pessoa que espera alguém tomar a iniciativa, às vezes não toma muitas decisões, né? Isso é de impressão, é como as pessoas analisam a pessoa. Motivação, eu sempre falo, é o combustível do carro. Impressão, a cor do carro, né? Como que as pessoas enxergam, né, a pessoa. A expressão 11, o modelo do carro, né? Olha lá, intuição e visão profunda da vida, vibrações de um líder espiritual, trabalhador, inspirado para o bem da humanidade. Sua visão é ampla e mais aguçada que a maioria dos comuns. E o seu lema é amar o próximo como a si mesmo e deve adotá-lo como base. Combina coragem, talento e poder com fortes sentimentos de liderança, né? Porque tem duas vezes o número 1, que é o número da liderança, e mais o 2 é a diplomacia. As suas fortes intuições são valiosas para conseguir sabedoria e inspiração. E você viu, né, o tanto de reviravoltas na história dele. Então tem tudo a ver com o que fala no mapa dele. Olha lá o dia natalício dele. O número 15 é o número do magnetismo pessoal, né? Consegue com facilidade resolver questões financeiras, sempre encontrando dinheiro para ganhar, uma forma de ganhar dinheiro. Aí, ó, como que ele foi virar um vendedor, né? Apega-se com facilidade ao dinheiro, preferindo gastar consigo mesmo. Por outro lado, sendo superior nos sentimentos, desapega e recebe mais que os outros, porque não restringe só ganhar, mas também em dar e sem esperar troca. Né? Isso aqui já até é uma questão de judeus, tá? Você sabe que os judeus, eles ganham muito, mas eles doam e ajudam muitas outras pessoas, porque eles colocam isso como algo muito importante para a vida deles. O número psíquico, o número das escolhas dele, ó, número 6, número psíquico, amante do luxo, gosto refinado, né, amo artes, atraem facilmente pessoas do sexo oposto, são respeitados por elas, gastam liberalmente, são sociáveis e têm oportunidade de conhecer gente bonita e interessante. Adoram viajar, principalmente para o exterior. Olha onde ele veio. O destino da mudança, e eu acredito que aqui vem muito essa questão também de vendas dele, ele é uma pessoa muito vendedora, mas olha lá, a direção da sua vida é uma série de reviravoltas surpreendentes, em que as melhores oportunidades aparecem de súbito de uma maneira a tal que você é forçado a assumir grande risco ou atitudes especulativas e conseguir romper o padrão geral que o segura. O que ele fez? Né? Não criou uma forma de vender, trouxe uma inovação, trouxe algo que as pessoas precisavam, está muito ligado a esse destino 5 dele.
né? Vamos lá, a missão dele é a missão 7, a missão de buscar a sabedoria através de tudo, acima de tudo, através de estudo, pesquisa, introspecção, cultivar o silêncio e desenvolver suas habilidades, né, de intuição, né? Você vê como que ele tem muitas questões e números fortes em relação à espiritualidade, né? 7, 9, 11, né, mais o 5, né? É muito forte isso, e provavelmente ele recebia muitas intuições. O triângulo da vida dele tem a sequência negativa 5, né? Quando eu estava falando dos arcanos, o arcano de vibração aqui inicial 31, 14, então veja só, cada arcano que vibrou mais ou menos 10 anos na vida dele. Então o primeiro arcano da vida dele, que é o da mudança lá, né, que eu falei para vocês, daí o 14, né, da mudança, quer dizer, o 31 é o que exige da pessoa ser forte, né? O número 14 aqui já das mudanças, e 46. Cada arcano vai mostrando um pouco da vida dele, né? O último arcano de vibração, 15, foi onde ele faleceu, aos 91 anos. Tinha a vibração do número 5, o número da instabilidade, aí só conhecendo pessoalmente para dizer, né? Agora, nada que desabone o que ele conseguiu, né? Então, veja, uma pessoa tem uma sequência negativa e consegue vencer. Você também consegue. A questão é que você vai ter mais uma dificuldade para vencer, para superar na vida. Então, a questão, né, é você se colocar para resolver as coisas, como o Samuel fez, né? Ele buscou inovações. E aí, o que você achou dessa história? Você gostou desse formato do vídeo impressionante? Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido. Se você gostou, deixa aqui abaixo seu comentário. Se você fala, professor, você falou um monte de bobeira da história dele, eu sei que não foi assim, me corrija, não tem problema algum, né? Com educação, não tem problema algum. Eu dei uma estudada só na história dele e achei muito legal. E achei que é uma pessoa que realmente que merecia estar no Impressionante. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário, curta esse vídeo e compartilhe com outras pessoas. É isso aí, força e raça!